Graças e paz, irmãos. Saúdo você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade aos estudos do Evangelho de Mateus, em mais uma quarta doutrinária, onde vamos ter a oportunidade de, juntos, nos debruçarmos um pouco mais na palavra e compreendermos os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele tem separado para nós, quarta após quarta. Queria primeiro convidar a igreja, você que está em casa, nos acompanhando, a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, seja você que está sozinho em sua casa ou acompanhado de sua família, onde quer que você esteja acompanhando esse vídeo, se possível que feche seus olhos e que possamos estar juntos orando e clamando ao nosso Deus que esteja conosco durante todo esse momento em que nos debruçamos na palavra do Senhor. Oremos. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua palavra, mais um momento de culto, de adoração, um momento em que podemos, juntos, em espírito, entendermos um pouco mais os ensinos que Tu tens revelado a nós. Nós somos gratos a Ti, porque a Tua provisão através da Tua palavra, Senhor, tem sido suficiente para nutrir a Tua igreja. Muito obrigado, Deus, por cada oportunidade que nós temos de juntos, como um, estarmos unidos e debruçados na Tua palavra, Deus. Ensinos esses tão preciosos para nós, que tem nos alimentado, nos fortalecido, culto após culto, e nós sabemos que isso é a Tua provisão sendo derramada sobre nossas vidas. Fica conosco durante toda essa noite, assim te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler o versículo de número 51 e o de número 52, esse pequeno bloco que tem por título Coisas Novas e Velhas. Então, dando continuidade ao ensino de Mateus e aqui finalizando um bloco de parábolas muito específico que estudamos quarta-feira após quarta-feira. Cristo ele traz a conclusão desse ensino e a motivação acerca dele, o que vamos discorrer e compreender um pouco mais no estudo dessa quarta-feira, irmãos. Acredito que todos já tenham encontrado, se nos diz a palavra do nosso Senhor. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Pois bem, irmãos, todas essas coisas. Então, o que Cristo quer dizer no versículo 51 sobre entendeste todas essas coisas? Aqui Cristo questiona aqueles que estão ouvindo o seu ensino, os seus discípulos, se eles de fato compreenderam tudo aquilo que foi dito por parábolas para eles até então. Então, nesse momento, nós precisamos observar que, cronologicamente, nós temos observado no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que estamos tomando como base para os estudos das nossas quartas, 16 parábolas foram proferidas. E, de forma cronológica, são elas, né? A candeeira em local oculto, a candeia em local oculto, Mateus 5,15. O filho que pede ao pai, Mateus 7, do 9 ao 11. A porta larga e a estreita, Mateus 7, 13 e 14. A árvore e os frutos, Mateus 7, 16 ao 20. A casa sobre a areia ou sobre a rocha, Mateus 7, do 24 ao 29. O casamento e o luto, Mateus 9, versículo 15. O remendo de pano novo, Mateus 9, 16. O vinho novo em odres velhos, Mateus 17. Mateus capítulo 9, versículo 17. Os meninos que jogam, Mateus 11, 16 ao 19. O semeador, Mateus 13, do 3 ao 9. O joio e o trigo, Mateus 13, 24 ao 30. O grão de mostarda, Mateus 13, 31 e 32. O fermento, Mateus 13, 33. O tesouro escondido, Mateus 13, 44.
a pérola de grande valor, Mateus 13, 45 e 46, e a rede, Mateus 13, 47 ao 50. Esses últimos aqui, contidos no capítulo 13 de Mateus, são justamente as parábolas que são fruto do questionamento de Jesus acerca dos discípulos terem compreendido ou não os ensinos. Então, a partir da parábola do semeador até a parábola da rede, que foi fruto do nosso último estudo de quarta doutrinária, nós temos o alvo do questionamento de Cristo. Se os discípulos conseguiram compreender tudo isto que lhes for apresentado. Obviamente que as parábolas, como vimos também no nosso último culto dominical pela manhã, eles são fruto de um estudo separado de Cristo para o seu povo. É uma maneira que Jesus tinha de ensinar acerca do reino, ensinar acerca do reino dos céus, como muitas vezes é dito pelo Senhor Jesus. Então, quando Cristo ele questiona entender-se essas coisas, aqui nós finalizamos o bloco destas parábolas que são alvo desse questionamento. Pois bem, irmãos, só após a confirmação dos discípulos com um sim, Cristo ele revela a sua motivação. Ele revela aquilo que está por trás desse texto tão curto de 2 versículos. É quando ele entra com o versículo 52 e ele diz: então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Irmãos, esse versículo de número 52, por mais que seja um versículo relativamente curto, ele tem muito a nos falar. E eu separo esse versículo em 3 pontos. O primeiro ponto que Jesus ele apresenta aqui é quando ele fala todo escriba. Nós sabemos que os escribas, eles e os fariseus de um modo geral, eles eram ali como antagonistas de Cristo. Então eram aqueles que trabalhavam contra o evangelho que Cristo pregava na terra. E estes, por sua vez, os escribas, eles são alvo de Cristo muitas vezes por críticas. Então Cristo ele tinha um hábito de criticar corretamente, que fique claro isso, o nosso Senhor Jesus ele está correto em todas as coisas que fez aqui na terra, corretamente critica a atitude, a ação e a maneira como os escribas se portam. Então eles são alvos de exemplos negativos e críticas apresentadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo constantemente, irmãos. Porém, se avançarmos um pouco mais, nós sabemos de que tipo de escriba Jesus ele fala nesse texto. Avançando um pouco mais, nós entendemos que é todo escriba versado no reino dos céus. E o que isso quer dizer? Aqui nós temos 2 condições. A primeira condição é que ele está falando sobre os próprios discípulos. Uma vez que a maioria dos discípulos de Jesus, eles tinham conhecimento acerca da palavra de Deus. Se não todos em sua totalidade, aqueles que estão os mais próximos, 12, ou todos aqueles que estão ao redor de Jesus, eles tinham conhecimento da lei mosaica, eles a praticavam, eles conheciam. Então, por mais que não fossem doutos da lei, escribas propriamente dito, essa palavra ela pode se aplicar a estes discípulos, aqueles que são escribas, são conhecedores da lei, por mais que não fosse a profissão ou não fossem estudiosos, mas versados no reino dos céus. Por outro lado, nós temos a condição literal do que é dito por Cristo, ou seja, escribas, profissionais, doutos da lei, estudiosos que se converteram ao Evangelho de Cristo. Então nós temos essas 2 condições quando Cristo ele fala sobre essas parábolas, esses ensinos. Ou seja, se vocês compreenderam tudo isso que foi lhes ensinado, é semelhante a um escriba versado na lei, mas que se converteu ao Evangelho e tem total conhecimento do reino dos céus. É esse tipo de escriba que Cristo deixa claro neste momento. Ele está falando dessa pessoa. E por que ele fala isso? E aí ele completa, né? Falando sobre as coisas novas e as coisas velhas. Quando ele diz,
é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. E aqui chega à conclusão de para quem Cristo direciona e trata sobre esse estudo. Ele diz, olha, nós temos um determinado profissional, um determinado estudioso, um religioso, que tem todo o conhecimento da lei mosaica, ele compreende aquilo que foi ensinado, ele conhece os estatutos, as leis, ele conhece os mandamentos, ele os observa e os pratica. Porém, eles são alvos de crítica porque nós sabemos que os fariseus eles tentaram, entre aspas, ampliar a maneira de aplicar a lei de Deus, o que deu margem a muitos abusos, o que deu margem a muitos erros, o que deu margem a uma prática errônea daquilo que era entendido pela lei mosaica. Com isto, nós tínhamos um comportamento prejudicial à sociedade da época. Porém, temos profissionais que conhecem a lei, eles sabem como aplicá-la, eles têm o conhecimento. Mas quando Cristo fala, escriba versado no reino dos céus, ele diz, ele observa aquilo que é do passado, porém, ele tem conhecimento dos ensinos messiânicos de Cristo Jesus. E aqui, irmãos, é onde há o conceito muito interessante que Cristo apresenta. Quando ele compara esse profissional, essa persona com pleno conhecimento, a um pai de família, que possui no seu depósito coisas novas e coisas velhas. E por que ele faz essa comparação? Um depósito ele é utilizado para armazenar materiais que têm serventias cotidianas e muitas vezes coisas que são utilizadas de forma eventual. Se observarmos a cultura dos mais antigos, eles tinham o hábito de guardar coisas que para nós, que observamos de longe, não entendemos muito bem para que servem. Mas em algum momento aquelas coisas teriam serventia. Quando ele fala isso daqui, o que ele quer dizer? O que Cristo nos ensina sobre isso? Ele fala sobre a importância das coisas velhas, a lei, os profetas, aquilo que foi ensinado até este momento a todos que ali estavam, e também os mistérios da criação, tudo aquilo que era discutido acerca da criação do mundo, e que ainda não era revelado a ninguém. As pessoas ainda tinham dúvidas e conversavam acerca disso. Então, essas são as coisas velhas. Porém, nós temos as coisas novas, que é o Cristo, seus ensinos e os ensinos messiânicos. Então, uma pessoa que possui esses dois materiais em sua mão, ele tem condição de cuidar plenamente da sua família. Por isso que ele trata sobre um pai de família. E com isto, irmão, o que podemos concluir? Por que Cristo ele traz essa condição de coisas novas e coisas velhas? Então, primeiro, a palavra disposta, ou seja, a lei da época, mais os ensinos de Cristo, fornecem um arcabouço necessário para um mestre, o que os discípulos se tornariam. Então, Cristo ele deixa claro, olha, vocês precisam saber do que eu estou ensinando, mas também é importante conhecer aquilo que é velho. Cristo ele tratava da lei mosaica sem desconsiderá-la. Em nenhum momento Cristo ele vem para dizer que a lei não deve ser aplicada. O próprio Cristo ele falou, eu vim para cumprir a lei, não para revogá-la, eu não vim para destratar, eu não vim para desconsiderar, eu vim cumpri-la. Porém, eu também digo isto e isto, e aí entram os ensinos. Assim, os discípulos, eles precisavam fazer. Então, Cristo ele deixa claro a importância, neste texto, sobre a observação da lei também. Então, as coisas novas, elas não devem simplesmente sobrepor as coisas velhas. Elas vêm para complementar. As coisas velhas também têm serventia. Elas também devem ser utilizadas. Elas fazem parte do arcabouço do mestre. Os discípulos, após o ID, após a missão de Cristo de irem pregar o evangelho, eles necessitavam possuir esse arcabouço de conteúdos, o domínio acerca da letra, da palavra, assim como o domínio de tudo aquilo que eles observaram quando estavam acompanhando Cristo. Então é o complemento, é a união das duas coisas que iria capacitar esses discípulos e deixar eles preparados para aquilo que estava por vir. O segundo ponto que podemos concluir, irmãos, é que apenas a compreensão dos ensinos de Jesus permitiam que compreendêssemos o todo. E vou explicar isso. Os fariseus, eles olhavam a lei
e observavam e a seguiam. Por mais que fossem estudiosos, dedicados e aqueles que de fato se debruçavam, eles foram incapazes de reconhecer a Cristo. Então a observância exclusiva da lei não permitiu que eles reconhecessem o Messias quando ele veio à Terra. Por outro lado, nós olhamos a Cristo e a lei, para nós, faz todo sentido. Vocês percebem a dualidade? Se observarmos apenas a lei, nós estamos, de fato, negando tudo aquilo que Cristo trouxe para nós. Mas ao observarmos Cristo e olharmos para trás para a lei, nós entendemos que ela não precisa mais ser cumprida, mas ela faz todo sentido. Historicamente, para a formação do povo de Deus, para o princípio do plano salvífico que é concluído em Cristo, que o nosso Deus preparou para nós. Então as coisas velhas e as coisas novas, elas são necessárias para que observemos tudo aquilo que o nosso Deus preparou para nós e ainda está preparando. Então, olharmos para Cristo nos dá uma compreensão geral e total de tudo aquilo que nós necessitamos para dar continuidade ao Evangelho de Cristo aqui na Terra. Semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Em Cristo, possuímos a plenitude de conhecimento de coisas velhas e de coisas novas. E eu finalizo por aqui o estudo. Queria mais uma vez orar com você, pedindo para que Deus ele possa trazer à memória tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, tudo aquilo que temos aprendido, uma vez que tratar sobre coisas velhas não é apenas falar sobre a lei mosaica ou sobre o Antigo Testamento, mas toda pregação, toda aplicação, todo culto que há anos e anos já se passaram nas nossas vidas, que Cristo ele possa operar em nós como igreja esse milagre, essa obra de trazer à nossa lembrança tudo aquilo que já foi tratado em nós, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi apresentado, para que a nossa igreja ela possa se fortalecer dia após dia, que a palavra ela seja um renovo em nossas vidas, mas que não seja apenas isso, que não vivamos apenas de renovo, mas que possamos observar também aquilo que nos já foi ensinado e que em algum momento ficou guardado em nosso coração e na nossa mente, e que porventura nós possamos não nos lembrar nesse momento, mas que possamos clamar a Cristo, que jamais nos esqueçamos, que Ele nos ajude a nos lembrarmos de tudo aquilo que já foi tratado para com a nossa igreja. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te agradecemos pela palavra apresentada. Muito obrigado, Senhor, por tratar comigo isso. Eu muito me alegro, Deus, porque a cada momento que tenho de me debruçar na Tua palavra, de estudar um pouco mais ela faz sentido para mim, Senhor. Eu, na verdade, não posso dizer que não compreendo o mundo louco em que vivemos, em que muitas pessoas dizem que a palavra não faz sentido, mas a Tua própria palavra nos ensina, Senhor, que eles não vão compreender. A nós cabe orar e ter misericórdia destes que estão cegos, trabalhando, Senhor, sim, como Tu nos ensinaste a fazer, pregando o Evangelho, porque de fato só Tu sabes aqueles que se arrependerão e se voltarão para Ti. A nós resta apenas agradecer a Tua misericórdia estendida sobre nós através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque além de Tu nos dar esse presente, Tu também nos auxilia com Teu Santo Espírito a compreender tudo aquilo que está descrito nela. Eu clamo a Ti que o meu irmão, a minha irmã que está assistindo esse culto possa ter sido presenteado com essa palavra, assim como Tu me presenteaste, Senhor. Assim como Tu me auxiliaste, Tu me ajudastes a entender. E para mim fez todo sentido. Espero também, Senhor Deus, que tenha alcançado a estes que estão ouvindo. Peço perdão se algo de errado foi dito, a culpa é minha, Senhor. Tende misericórdia de mim, porque sou fraco e pequeno. Mas eu creio que o Teu Santo Espírito, que habita em nós e que toma conta de cada lugar como este, onde estamos reunidos, para falar sobre a Tua palavra, Ele operou da maneira adequada para que a Tua mensagem ela fosse passada. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós Te agradecemos, Te louvamos e assim Te oramos,
em nome de Cristo Jesus. Amém. Paz seja contigo, meu irmão.